Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Educação Médica Continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Nossos eventos estão disponíveis em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Telegram e TikTok. Boa aula a todos! Boa noite a todos. Em nome do Dr. Romualdo José Ribeiro Gama, dou a boa-vinda a todos. Sou o conselheiro Leandro Schmelfeng, membro da Câmara Técnica de Medicina de Emergência. Hoje temos um tema bastante importante. Na segunda jornada do CRM Paraná atualiza urgência e emergência, sendo o quarto módulo com atendimento às vítimas de afogamento. Junto conosco, doutora Catiúcia, por favor. Boa noite a todos. Feliz, mais uma vez, daqui de Cascavel, né, doutor Leandro, nossa equipe excelentíssima. Vamos para mais uma noite de muito aprendizado. Isso aí. Junto comigo tenho o Dr. Jacques Cassidori, também aqui ao meu lado. Depois eu apresento a todos vocês juntos. E Dr. Gerson Alves Pereira Júnior, que já foi também um palestrante conosco aqui no primeira palestra do ano, né, Dr. Gerson? Exato. E então temos agora aqui a nossa palestrante, nossa ilustre palestrante do dia, doutora Cassiane Endes, com o tema Atendimento às Vítimas de Afogamento. Ela é médica formada pela UniOeste em 2012, com residência em Medicina de Emergência pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde atua como médica plantonista do pronto-socorro e da UTI. Atualmente é preceptora da residência médica em Medicina de Emergência e do internato médico de pronto-socorro da UniOeste. E também exerce a função de médica reguladora e intervencionista do SAMU. Então, boas-vindas para a doutora Cassiane. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês hoje sobre esse tema que é tão prevalente no Brasil e é tão pouco discutido durante a formação. Enfim, vamos ver se a gente consegue levar um pouquinho de conhecimento sobre afogamento, falar um pouquinho também de medicina de áreas remotas, que é uma das áreas dentro da medicina de emergência que eu mais gosto, e vamos tentar dar uma esquentadinha nessa noite que está bem frio. Aqui em Cascavel, eu imagino que Curitiba também. Podemos começar? Por favor, doutora Cassiane. Tá bem. Então, a gente vai conversar hoje sobre afogamento. O afogamento nada mais é do que uma dificuldade respiratória que é secundária a um episódio de imersão ou submersão em meio líquido. Esse meio líquido pode ser água salgada, pode ser água doce, pode ser lama, pode ser óleo. Desde que o meio seja líquido e cause uma dificuldade respiratória secundária a esse contato com ele, é afogamento. A gente divide em afogamento fatal, quando o afogamento resulta no óbito, e não fatal, quando a gente consegue interromper essa cadeia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que leva ao afogamento antes da morte do paciente, mas o paciente vai desenvolver sintomas respiratórios, e a gente vai considerar um resgate qualquer ação que previna o paciente de se afogar. Então, o paciente estava numa situação que ele poderia evoluir para um afogamento, mas a gente interrompeu essa cadeia, e o paciente saiu ali do meio líquido sem apresentar qualquer dificuldade respiratória associada a esse contato que ele teve. Para a gente entender do que a gente vai falar, a gente tem que entender toda essa cadeia que leva ao afogamento. Eu coloquei essa foto para ilustrar por quê. Quem nunca esteve brincando ali na piscina e fingiu afogar? Então, o que acontece via de regra? O processo de afogamento é um processo muito rápido. Então, a pessoa se entende numa situação de perigo, ela começa a tentar segurar o ar, prender o ar, ela começa a depois ter uma sede de ar, uma fome de ar, uma vontade assim de respirar. Nisso, ela vai se debater, né?
Após isso, vai ter reflexos que vão fazer com que a água consiga entrar dentro dos pulmões. Essa água dissolve o surfactante que tem ali nos nossos pulmões. Isso dificulta as trocas gasosas, leva à hipoxemia, à perda de consciência, a parada inicialmente respiratória e depois cardiorrespiratória. Cassi, quanto tempo leva isso? Isso leva entre 20 segundos, às vezes, para uma criança, até 2, 3 minutos para um adulto. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente vê a pessoa ali se debatendo com a mão para cima e pode achar que é uma brincadeira. Às vezes, a pessoa ela tem um afogamento ali de um grau mais leve, próxima de outras pessoas. Por quê? Porque a gente entendeu como uma brincadeira. Então, é por isso que a identificação do afogamento vai ser tão importante para tudo que a gente vai falar aqui, e entender essa cadeia, que acontece tudo ao mesmo tempo, ali dentro do decorrer de mais ou menos 1 minuto, é tão importante para a gente poder entender o desfecho dessas vítimas. Por que a gente escolheu, então, dentro de todos os temas de emergência que a gente tem, falar de afogamento? O afogamento, a gente vai ver que ele é mais prevalente nas idades mais jovens, né? Então, é o trauma com maior impacto familiar. É difícil para uma família, a gente vai ver também que acontece a maior parte das vezes dentro da residência, é muito difícil para a família se reestruturar depois de perder um filho que se afogou na piscina de casa. Então, é um trauma familiar com muito impacto e com até 200 vezes maior chance de óbito da pessoa que se envolve no afogamento do que de uma pessoa que se envolve em algum outro tipo de trauma, por exemplo, de acidente de trânsito, né? A gente tem uma média de 16 mortes no Brasil ao dia por afogamento. A sobrevida do paciente que é vítima de afogamento, ele tem uma relação direta com a assistência pré-hospitalar, e essa assistência pré-hospitalar geralmente vai ser prestada o atendimento inicial pela população leiga, né? Se a gente estiver na praia, vai ter o guarda-vida, o socorrista, e em algumas ocasiões o profissional de saúde. Mas o reconhecimento e as primeiras manobras, o suporte básico de vida, quem tem que saber prestar é a população leiga. Então, é por isso que é tão importante a gente falar de afogamento. Por quê? Porque a gente precisa que a população saiba identificar e iniciar o tratamento, que a gente vai ver lá na frente que isso impacta muito no desfecho desse paciente. A gente sabe que cada óbito por afogamento tem um custo médio para o Brasil de R$210 mil, totalizando mais ou menos 228 milhões de reais de custo por ano, o que quer dizer que tem um impacto social, um custo social para o país muito grande. Epidemiologicamente, então, falando, vai ser a principal causa de óbito no mundo para os meninos entre 5 e 14 anos. Nos Estados Unidos, a segunda maior causa de óbito das crianças de 1 a 4 anos. E a gente sabe que para cada pessoa que morre afogada, 4 outras pessoas precisam de atendimento hospitalar secundário a um quadro de afogamento, sendo que 53% dessas pessoas vão precisar de internamento. E se a gente pensar só na população pediátrica, para cada criança que morre afogada, 7 outras crianças precisam de atendimento médico secundário a afogamento e 40% delas vão precisar de internamento. Quando a gente fala de criança em específico, a gente tem que entender que criança não se afoga só na piscina de casa. Criança afoga no balde, criança afoga na banheira, criança afoga na lâmina d'água que tem na frente de casa. Enfim, essa população, eles têm um risco muito mais elevado de afogamento, porque qualquer centímetro de água pode levar uma criança, dependendo do tamanho dela, a ser vítima de afogamento. No Brasil, é a segunda causa de óbito para as crianças de 1 a 9 anos, a terceira causa de óbito das de 10 a 19 anos, e a quarta causa de óbito de pessoas de 20 a 25 anos. Segundo os dados ali da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma pessoa morre afogada a cada 91 minutos no Brasil, o que vai totalizar 5.730 óbitos ao ano, e mais de metade, 51% desses óbitos acontecem dentro de casa. Então, é por isso que é importante que
pelo menos a identificação e as manobras de primeiros socorros, né, o suporte básico de vida que a gente fala, às famílias, seja difundido para que as famílias tenham capacidade de fazer. O que a gente considera fator de risco, então, para eu ser vítima de afogamento? Sexo masculino, como para todos os traumas, né? Os homens tendem a ser um pouquinho menos prudentes que as mulheres, então, se arriscarem mais e, então, terem desfechos mais desfavoráveis. Crianças de idade inferior a 14 anos, principalmente para as crianças, a supervisão de um adulto de forma inadequada, né, não ter essa supervisão enquanto a criança está dentro da piscina da residência, ou essa piscina não ter a cobertura adequada, estar cercada adequadamente. Para os adultos, é comum ter, as crianças também, né, mas uma incapacidade de nadar, ou mais nos adultos. A gente superestimar a nossa capacidade de nadar, achar que a gente consegue nadar naquela profundidade ou naquela correnteza, e isso acaba levando a um afogamento. O uso de álcool, pessoas de baixa renda familiar são mais suscetíveis, baixo nível educacional também. As pessoas que moram em área rural se afogam mais do que em áreas urbanas. Pacientes com histórico de crise convulsiva, problema cardíaco. E também os pacientes que têm o costume de fazer aquelas ventilações de hiperventilação previamente ao mergulho. Por quê? Porque essa hiperventilação ela vai fazer com que a subida do PCO2 do paciente lá dentro da água seja mais lenta, ele tenha urgência de respirar retardada, com isso ele atinge profundidades maiores e quando ele tente retornar, ele já esteja muito longe, digamos assim, e não consiga retornar rápido o suficiente para não se afogar. Como que a gente classifica, então, o afogamento? A gente vai ter várias classificações, desde afogamento primário, que é o afogamento que acontece quando eu superestimo minha capacidade de lidar com uma correnteza, por exemplo, e eu me afogo. Quanto ao afogamento secundário, eu sou epilético, fui nadar no rio, tive uma crise convulsiva e me afoguei, né? Quanto ao tipo de água, eu posso me afogar em água doce, em água salgada, em água saloba, mas a classificação mais importante de afogamento, que é a que determina como eu trato esse afogamento, é essa classificação em graus que a gente tem. Então, a gente fala em resgate, aquele paciente que não tem sintoma nenhum, que não houve afogamento, não apresenta nem tosse. Paciente grau 1, aquele paciente que apresenta só tosse quando ele é retirado ali da água, mas não tem espuma na boca, não tem espuma no nariz, não indica nenhum sinal de congestão pulmonar, então. Grau 2, quando o paciente já tem a tosse, e uma pequena quantidade de espuma, tanto na boca quanto no nariz, indicando que ele tem ali algum nível, sim, de congestão pulmonar, quer dizer, a água chegou lá no pulmão, irritou esse pulmão, entrou em contato com esse surfactante, dissolveu ele, dificultou a minha troca gasosa e fez o meu pulmão evoluir com uma congestão que é semelhantíssima a um edema agudo de pulmão, tá? No grau 3, a gente vai ter uma quantidade maior de espuma na região da boca e no nariz, mas o pulso radial segue palpável, então os pulsos periféricos seguem palpáveis, ou seja, esse paciente tem congestão pulmonar, mas não tem choque. No grau 4, o paciente vai ter espuma na boca, espuma no nariz, e quando eu tento palpar pulso periférico, ele não está palpável, ou seja, o meu paciente já tem um grau de choque. No grau 5, o paciente, ele tem pulso, tem espuma, tem tosse, nem sempre tosse, né, mas tem espuma ali nas cavidades, e ele tem o pulso central palpável, então ele está só numa parada respiratória, e no grau 6, esse paciente não tem nem o pulso central palpável, então ele está numa parada cardiorrespiratória. Os graus 5 e 6 são com pacientes inconscientes, né? Então, quando eu vou classificar, paciente inconsciente, se ele tiver pulso, ele é grau 5, se ele não tiver pulso central, ele é grau 6. Paciente consciente, eu vou avaliar se ele tosse, se ele tiver tosse, ele não tiver tosse, aliás, ele foi um resgate. Se ele tiver tosse com ausculta pulmonar normal, grau 1, estertor isolado, grau 2. Estertor difuso vai depender se ele tem ainda pulso periférico ou não, ou seja, se ele tem choque associado ou não. Se não tiver choque, grau 3. Se tiver choque, grau 4. Quando eu
falo em manejo do paciente afogado, a gente precisa lembrar dessa cadeia de sobrevivência do afogamento que é baseado nisso que a Sobrasa, ela faz os treinamentos dela, divulga os materiais dela, visando divulgar realmente essa cadeia que é importantíssima para que o nosso paciente tenha a melhor chance de sobrevida e de sobrevida com bom desfecho neurológico, né? Primeiro a gente fala em prevenção. Então, a prevenção é que os dados sobre a alta incidência, né, cheguem para os pais. Então, que esses pais sejam estimulados a ter cerquinha na piscina, ter proteção na piscina para a criança não cair, a não deixar a criança na praia sem supervisão. Enfim, que a gente previna o afogamento. O segundo elo dessa cadeia de sobrevivência é o reconhecimento. Igual eu falei, a gente tem um período ali em que a pessoa está lutando para não se afogar, que é muito curto. Então, se eu não for capaz de reconhecer que essa pessoa está se afogando e interromper e resgatar ela, ela vai seguir se afogando, digamos assim. Então, eu reconheci que tem uma pessoa se afogando, por exemplo, na praia. Na praia, eu posso chamar o guarda-vida, gritar que alguém chame o guarda-vida. Ou, por exemplo, numa piscina, pedir para chamar ali, ou ligar para o 193, né, para o bombeiro, ou para o 92 mesmo, para o SAMU, mas enfim, chamar um auxílio. Quando a gente está na praia, a gente sempre vê que os bombeiros têm como se fosse um quadradinho assim, que é uma espuminha, que é um dispositivo de flutuação que eles conseguem jogar para o paciente que está se afogando. Por quê? Porque é muito importante fornecer para esse paciente alguma coisa. Se eu não tiver, lógico que esse material todo adequado, eu posso estender um galho, eu posso jogar uma corda, às vezes com uma boia na ponta, mas fornecer alguma coisa que auxilie esse paciente a flutuar, evite que ele submerja, porque o paciente submerso vai se afogar. Se for seguro, eu posso remover esse paciente, se eu for adequadamente treinada, né, e for seguro para mim, eu posso remover esse paciente, que daí já entra nos profissionais com treinamento, ou bombeiro, ou uma equipe médica ali com especialização em resgate aquático, eu removo esse paciente da água. Aqui, na parte de remover o paciente da água, entra uma coisa bastante importante do atendimento pré-hospitalar. Quando eu estou fazendo essa fase da remoção, então eu entrei na água para resgatar esse paciente, e era seguro que eu entrasse na água, eu entrei na água para resgatar esse paciente. Se eu notar que esse meu paciente não está respirando, eu posso fornecer 2 ventilações de resgate, respiração boca a boca mesmo, para esse paciente, antes de removê-lo da água. É lógico, isso não deve atrasar a minha remoção do paciente da água, mas é uma coisa que eu posso fazer para tentar reverter o caso de um afogamento que for só uma parada respiratória, né? Mas depois que eu estiver num ambiente já seco, eu vou conseguir avaliar adequadamente. Mas essa ventilação de resgate no paciente inconsciente, ela pode ser feita. E o último elo, então, é o fornecer suporte básico e suporte avançado de vida e encaminhar meu paciente para o hospital, caso ele tenha os critérios que a gente já vai falar em breve. Então, no atendimento pré-hospitalar, a gente pode fornecer essas ventilações de resgate. Quando a gente fala em suporte básico de vida, para todos os outros cenários, a gente já não fala mais praticamente em ventilações de resgate. Por quê? Porque foi visto que isso desestimulava as pessoas a fazerem a RCP, né? Você estimular que elas fizessem. Primeiro você tem que fazer 2 respirações boca a boca e depois você vai fazer a RCP. Você viu que isso desestimulava as pessoas, então foi passado para apenas compressão, né? Mas no paciente afogado, como a causa da PCR vai ser hipoxemia, as ventilações de resgate seguem sendo muito importantes. O pessoal do Corpo de Bombeiros, que faz lá a Operação Verão, que fica lá na praia, eles têm dispositivos de proteção e é lógico, eu, Cassiane, enquanto banhista, reconheci um afogado, vou tirar ele da água
não vou me sentir confortável de fazer as ventilações, porque a pessoa às vezes vai estar cheia de espuma mesmo, que a gente falou até agora na boca, eu vou fazer só a reanimação. Mas, tendo o dispositivo, ou seja um ambu, ou seja aquela pocket mask para a gente fazer a proteção, é importante no paciente afogado, é muito importante fornecer ventilação de resgate. Depois disso, eu palpo o pulso para diferenciar o afogamento grau 5, né, no paciente inconsciente do grau 4. Do grau 6, desculpa, identificando o paciente em grau 6 ou então em parada cardiorrespiratória, eu inicio compressão torácica. Se tiver um DEA disponível, eu posso desfibrilar esse paciente, lembrando que a maior parte dos pacientes vai estar em AESP ou assistolia. Os pacientes que tenham algum ritmo chocável provavelmente vão ter um afogamento secundário, né? Eles tiveram ali um problema cardíaco, e por isso que eles se afogaram, né? E por isso que eles estão em ritmo chocável. Via de regra, o paciente que teve um afogamento primário, ou seja, só se afogou, ele vai estar parado em assistolia ou AESP. Para o meu paciente que está em outros graus de afogamento, ou até o grau 5. No grau 5, eu tenho uma parada respiratória, mas não uma parada cardíaca, então eu vou fazer as manobras de abertura da via aérea do meu paciente, vou fornecer O2 suplementar para ele, né? E vou colocar ele naquela posição de decúbito lateral direito, que é aquela posição de resgate. Vou fornecer o oxigênio suplementar para o meu paciente. Quando indicado e quando eu tiver, por exemplo, uma equipe na cena capaz de fornecer o atendimento, o suporte avançado de vida, eu vou fazer o manejo dessa via aérea. Lembrando que, apesar de a gente já saber que para a maioria dos casos o uso de dispositivos supraglóticos é tão efetivo quanto a intubação, para os pacientes afogados, os dados ainda mostram que a intubação orotraqueal, quando eu vou fazer manejo de via aérea, ela é melhor que o dispositivo supraglótico. É muito importante aquecer o paciente. Então, se eu tenho um paciente consciente, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de afogamento, eu vou remover a roupa úmida dele e tentar aquecer ele ali com cobertores, com mantas térmicas, principalmente. E a gente não imobiliza como rotina. Os pacientes vítimas de afogamento, a gente não faz imobilização cervical como rotina. Os estudos eles mostraram que só 11% dos pacientes dos pacientes afogados têm algum trauma raquimedular, e normalmente esses 11%, praticamente 100% deles tinham evidências externas de algum trauma da cabeça ou da coluna, ou de algum mecanismo que justificasse mobilizar. Então, era uma pessoa que bateu o carro na ponte, caiu da ponte. Então, essa pessoa eu vou ter indicação de mobilizar. A pessoa foi pular, não previu que a profundidade não fosse tão grande e tem um puta sinalzão de trauma da cabeça. Esse paciente eu vou imobilizar. Mas o paciente que simplesmente estava nadando e se afogou, ele não tem benefício de ter a coluna cervical dele imobilizada, e isso vai dificultar para as equipes de resgate o manejo da via aérea desse paciente, a ventilação desse paciente, que pode contribuir para aumento de dano neurológico para ele. Realizado meu atendimento pré-hospitalar, então, basicamente, você pergunta se o paciente está te ouvindo para saber se ele está consciente ou inconsciente. Se ele estiver consciente, posição de segurança, que é aquele decúbito lateral direito. Vítima inconsciente, a gente avalia se respira ou não. Abre as vias aéreas dos pacientes que não respiram e vê se isso faz eles voltarem a respirar. Faz as ventilações de resgate. Avalia se o paciente tem pulso ou não. O paciente que não tiver pulso, vai ser iniciada a RCP na cena, tá? Lembrando que para o paciente adulto são 30 compressões e 2 ventilações. Para o paciente pediátrico, via de regra, 15 compressões para 2 ventilações. Feito esse meu atendimento, peguei o meu paciente ali que estava num afogamento grau 6, em PCR, reanimei, teve retorno da circulação espontânea. Levei esse meu paciente para o intra-hospitalar. Via de regra, o bombeiro ele não vai levar esse paciente já entubado para a gente, tá?
ele vai levar esse paciente com um dispositivo de O2, por exemplo. A gente vai avaliar como está o nível de consciência desse paciente. Por quê? Às vezes, mesmo o paciente que teve uma PCR no afogamento, dependendo de algumas condições, como a temperatura da água, o paciente que se afogou em meio mais frio, às vezes pode voltar com um bom nível de consciência. Mas assim, se eu avalio que meu paciente ele não está sendo capaz de manter o nível de consciência, eu vou ter que avaliar a necessidade de intubação deles, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é sempre importante fornecer O2 suplementar para esse paciente a 15 litros. A gente vai avaliar a necessidade de ventilação com pressão positiva, de VNI ou de intubação. É importante manejar o choque desse paciente, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, monitorizar o paciente, fazer a infusão de fluido, iniciar a droga vasoativa conforme necessário. Boa parte desses pacientes, pela presença de líquido no pulmão, podem fazer broncoespasmo, que vai precisar ser manejado, e o manejo da hipotermia. Quando o meu paciente dá entrada no departamento de emergência, eu preciso fazer esse primeiro atendimento dele e já pensar em alguns exames complementares que eu vou pedir. Dentre eles, o mais importante de todos vai ser a gasometria arterial e o raio-x de tórax. Para os pacientes, para todos os pacientes também, eu vou fazer assim que possível um eletrocardiograma. Caso eu note alguma alteração nesse eletrocardiograma, eu vou solicitar uma primeira amostra de troponina. Eletrólitos, função renal, função hepática, hemograma do paciente, coagulograma. Posso pedir um toxicológico e uma dosagem sérica de álcool, não é obrigatório, mas é interessante a gente ter esse dado. Se o paciente tiver tido uma parada cardíaca, chegar para você ainda inconsciente, é interessante que você avalie assim que possível realizar uma tomografia de crânio, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho que o pior desfecho neurológico do paciente é fazer lesão hipóxico-isquêmica. E os demais exames de imagem vai depender do que eu suspeito de lesão. Meu paciente está ali com uma deformidade no braço, vou pedir um raio-x, mas esses são secundários, digamos assim. Mais importante do paciente que chegou, então, no meu departamento de emergência, manejar a hipoxemia. Quando que eu vou entubar esse paciente? Paciente que tem sinal de deteriorização neurológica, incapacidade de proteção de via aérea, como em qualquer trauma a gente vai entubar. Paciente que está consciente, está conversando com você, mas é incapaz de manter uma PO2 na gasometria acima de 60, ou uma saturação na oximetria acima de 90, mesmo eu fazendo O2 suplementar, mesmo eu colocando meu paciente na ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva ela é fantástica para os pacientes com os graus mais leves de afogamento. Ela salva esse paciente de ser entubado. Eu trabalhei por 9 meses em Noronha, então a gente fazia muito VNI em paciente com afogamento grau 2, 3, 4. E tinha desfechos muito bons de alta do paciente para casa em 24 a 48 horas de manejo. Ou se a gente tem evidência de uma piora de acidose respiratória, mesmo fazendo um manejo otimizado desse paciente. Se a gente tiver que entubar o nosso paciente, junto com isso, a gente tem que fazer a passagem da sonda nasogástrica para aliviar a pressão ali intraabdominal. Por quê? Esse paciente que aspirou líquido para o pulmão, ele não aspirou líquido só para o pulmão. Vai ter grande quantidade de líquido no estômago também. O meu paciente que estiver entubado precisa de medidas de ventilação protetiva. O paciente que estiver entubado por afogamento, a gente vai usar aquelas mesmas coisas que a gente usa na SARA. 6 ml por quilo de volume corrente. Pode utilizar PIPs mais altas. Vai ser bem semelhante o manejo ventilatório. E nos casos que a hipoxemia for refratária e cenários ideais onde eu tenha isso disponível, eu posso fazer ECMO nesse meu paciente. Aqui eu trouxe algumas radiografias para a gente entender. Essa é a radiografia de uma criança que foi vítima de afogamento, então a gente nota que, mesmo na abordagem inicial, ela já tem alguns sinais de congestão pulmonar, né? Esse aqui é de um adulto. Esse adulto ele tem foi seriado o raio-x dele.
Então, assim, na abordagem a gente vê que ele está entubado, né? Tem o tubo ali orotraqueal bem posicionado, mas ele já tinha sinais de congestão pulmonar na chegada. No dia seguinte, com a ventilação com pressão positiva, ele teve alguma melhora desses sinais de congestão. No terceiro dia entubado, ele evoluiu com uma telectasia ali que piorou a condição ventilatória dele, que também pode acontecer. E depois de manejo fisioterápico, ele teve uma melhora também do padrão ventilatório dele. Outra coisa, quando a gente fala do manejo dos pacientes, é que tem algumas coisas que às vezes a gente sente o desejo de fazer que são consideradas já medidas fúteis, né? Por exemplo, não tem indicação, a menos que o paciente esteja em broncoespasmo franco, de iniciar corticoide profilático. A menos que o nosso paciente tenha se afogado em lodo, em lama, em alguma coisa muito suja, a gente não tem indicação de fazer antibiótico terapia profilática, não tem benefício também, e é importante da gente lembrar isso. O manejo de choque. Então, é importante quando a gente recebe aquele paciente que já está em grau 4, né, que já não tem mais pulso, não tinha pulso periférico lá na cena, né, então já tinha indício de choque. A gente fazer a reposição de volume inicialmente com cristalóides, porque nos pacientes vítimas de afogamento, a gente vai ter um fenômeno que chama de diurese de imersão. O que que é isso? Principalmente por a água, por mais que você esteja se afogando, digamos assim, num lugar mais quentinho, né? Vamos supor no Nordeste, a temperatura da água é menor do que a temperatura do nosso corpo. Então, assim, quando você entra em contato com essa água mais gelada que o seu corpo, ele entende que tá frio, ele vasoconstringe, essa vasoconstrição, ela leva a gente a é, direcionar os fluidos, então, do nosso corpo para os órgãos nobres, cérebro, coração, pulmão e rins. Isso faz o nosso corpo entender que tem um overload de volume, estimula a produção de hormônio antidiurético e faz a gente fazer uma quantidade de diurese que pode ser de alguns litros nesses pacientes. E isso pode causar, depois que a gente traz esse paciente para a superfície, aquece esse paciente, em sinais de choque, né? Por hipovolemia. Então, a gente tem que repor isso que ele perdeu. Essa questão de diurese de imersão, todo mundo que tiver feito um mergulho na vida vai entender que é aquela. Você fez xixi antes de entrar na água, você entrou na água geladinha e dá vontade de fazer xixi no neoprene. Assim, todo mundo que já fez mergulho de cilindro vai entender. O paciente que está chocado, ele deve ser visto com ultrassom, ser feito EFEST, procurado se ele não tem alguma lesão ali que não esteja tão aparente, causando essa hipovolemia, então está sangrando para a cavidade, tem uma lesão renal, alguma outra lesão oculta, então tem que ser feito se a gente tiver disponível. Repus volume ali, fiz 2.000 de cristalóide, fiz EFEST e não achei nada. Eu inicio droga vasoativa nesse meu paciente para fazer manejo de choque. Comecei droga vasoativa, não tinha nada no FAST, já repus volume, e meu paciente continua deteriorando do ponto de vista do choque. O que, que pode estar acontecendo? Lembrar que tanto a hipoxemia quanto a hipotermia, né, elas podem levar à miocardiopatia e essa miocardiopatia ser a causa do choque do paciente. Então, ser um choque também com um componente cardiogênico. Então, é muito importante ali na beira-leito a gente fazer o ecocardiograma desse paciente e ver como que está o funcionamento desse coração, né, para ver se ele não vai precisar de uma droga ionotrópica, de algum outro tipo de suporte. E lembrar que o paciente como o paciente afogado, como qualquer outro paciente, se tiver uma arritmia na presença de instabilidade, essa arritmia deve ser tratada conforme o algoritmo do ACLS ou do PAU, se for um paciente pediátrico. Ou seja, arritmia associada à instabilidade é igual a cardioversão. Tá? O manejo ele não muda pelo paciente ter se afogado. O manejo daí do ponto de vista neurológico do paciente vai ser de extrema importância, por quê?
quando a gente pega um paciente lá no departamento de emergência com alteração do estado mental, a principal causa dessa alteração do estado mental pós-afogamento, ainda que com o resgate ali, bem sucedido, é a lesão hipóxico-isquêmica, né? Outra coisa que a gente pode ter uma certa dificuldade de diferenciar no início é o status epilético não convulsivo. Então, o paciente que não acorda, ele, via de regra, tem alguma dessas duas situações, né? O manejo que eu faço desse paciente neurológico é o manejo que eu faço de qualquer paciente neurocrítico, né? Então, eu tenho que evitar a hipoxemia, evitar a hipercapnia, tratar agressivamente hipotensão, evitar que esse paciente sinta dor. Então, esse paciente, ele deve receber sedação adequada, passar uma sondinha ali para evitar retenção urinária, fazer controle de agitação ou qualquer circunstância que possa levar à elevação da PIC desse paciente. Por quê? Às vezes, na minha entrada, eu ainda não tenho edema cerebral da lesão hipóxico isquêmica, mas nas primeiras 24 horas esse edema vai se desenvolver. Então, eu tenho que, sim, ficar atento para sinais de risco de herniação. Se eu notar que meu paciente evolui com bradicardia, que ele evolui com hipertensão, elevar a cabeceira da cama, hiperventilar, fazer salina hipertônica, fazer manitol, principalmente ali se a gente vê alguma evidência de anisocoria, levar esse paciente para repetir tomo de crânio. Mas lembrar que todas essas medidas, levar a cabeceira, hiperventilar, salina, manitol, elas são uma ponte. Nada vai resolver se eu não fornecer para esse meu paciente o tratamento definitivo, que seria a craniectomia, né? Paciente, então, neurocrítico pós-afogamento, ele deve ter a cabeceira dele elevada em 30 graus também. Atendi o paciente, esse paciente não tem alteração no tomo de crânio, eu tenho que sempre lembrar que ele pode estar em status epilético não convulsivo e, se disponível, fazer o eletroencefalograma desse paciente. Se eu não tiver o eletroencefalograma disponível, eu posso tratar como se fosse, então, idantalizar. Via de regra, o paciente, para estar nessa forma, ele já vai estar entubado e sedado, mas lembrar de manter o paciente sedado também. Posso controlar essas crises convulsivas quando elas forem visíveis, porque o paciente também pode chegar com mioclonia, com convulsão tônico-clônica generalizada, com fenitoína. Igual eu falei, manter meu paciente adequadamente sedado. Para os pacientes que não foram vítimas de PCR, a gente tem a orientação de manter eles eutérmicos e euglicêmicos. Os pacientes hipotérmicos, né? A gente sempre tem orientação de aquecer o paciente que tiver hipotérmico e consciente, mas o paciente que tiver inconsciente, que tiver tido uma parada cardíaca com ressuscitação bem-sucedida, a gente tem a mesma indicação que a gente tem nos demais pacientes pós-PCR de fazer a estratégia de controle guiado de temperatura, que é manter a temperatura do paciente ali entre 33 e 36 graus Celsius. O paciente que eu atendi, vítima de afogamento, mas ele chegou aqui para mim no hospital. Como que eu sei que eu tenho condição de mandar esse paciente para casa, de dar alta para esse paciente? Então, inicialmente, o paciente que chegou para mim assintomático, aquele paciente que na verdade não chegou a se afogar, ele foi resgatado. Ele pode ser liberado, inclusive, na cena, desde que tenha um adulto responsável, né, se ele for adulto, um outro adulto, ou se for uma criança, um adulto, né, o pai, para fazer o monitoramento domiciliar desse paciente e retornar com ele caso ele apresente qualquer sintoma respiratório. O paciente que chegou para mim, teve ali um afogamento de grau 1 a 4, mas chegou ali sintomático, só que com oximetria normal, normalmente os pacientes de grau 1 ou 2, ele pode ser liberado depois de 8 horas de observação. Por quê? Porque foi visto que os pacientes costumam desenvolver piora até 7 horas depois do afogamento. Então, 8 horas depois, a gente teria condições de liberá-lo, desde que eles tenham mantido durante toda a observação nível de consciência normal, não tiverem novos sintomas respiratórios ou piora dos sintomas presentes. Se eles chegaram com uma queixa de dispneia,
Sem alteração de oximetria, essa dispneia teve melhora, mantendo sinais vitais normais para a idade, a ausculta pulmonar normal e, é claro, o paciente não pode estar precisando de O2. Os pacientes que chegaram graves, grau 5, 6, ou que estão hipoxêmicos, que pode ser grau 3, 4, esses vão necessitar sempre de internamento hospitalar. Quanto ao desfecho do meu paciente que foi vítima de afogamento. Eu falei lá no começo que é muito importante a gente reconhecer e iniciar as manobras de suporte básico de vida precocemente. Por quê? Porque o tempo submerso do paciente é o fator preditor mais importante do desfecho neurológico dele. O pior prognóstico ele vai estar associado a paciente que ficou submerso mais que 5 minutos, o tempo que levou para iniciar as manobras de suporte básico de vida ser maior que 10 minutos, o paciente que ficou em RCP por mais que 25 minutos, os pacientes mais jovens, então com idade inferior a 14 anos, tendem a ter piores desfechos, o paciente que quando chegou para o suporte avançado de vida tinha um Glasgow menor que 5 também tem pior desfecho, paciente que manteve a apneia persistente ou necessidade de reanimação no departamento de emergência, ele também tem um desfecho pior. E o paciente que na caso de admissão eu medi um pH menor que 7,1, também tem um risco maior de evoluir para morte encefálica ou sequela grave pós esse afogamento. Aqui é a bibliografia que eu usei. E muito obrigada por essa noite. Parabéns, doutora. Excelente palestra. A gente estava até fazendo alguns comentários aqui entre nós. Super bacana mesmo os temas todos abordados. Deixa eu só apresentar aqui, que fará parte da mesa conosco aqui. Aqui ao meu lado está o doutor Jacques Cassidouro Couto, especialista também em medicina de emergência, supervisor da residência de medicina de emergência do Hospital Cruz Vermelha e coordenador do pronto-socorro do Hospital Santa Cruz da Rede D'Or. Até o brinco, acho que ele se afogou um pouquinho, está com a voz. Isso, foi um afogamento grau 1 só. Obrigado e parabéns, Cassiane, pela aula. Obrigado pelo convite e parabéns a todos aí de Cascavel que estão construindo um time de emergencistas aí de ponta. Parabéns pela aula. Obrigada. E temos aqui também conosco na mesa o Dr. Gerson Alves Pereira Júnior, professor, doutor, docente da disciplina de Cirurgia de Urgência e do Trauma do curso de Medicina da Universidade de São Paulo, USP em Bauru, São Paulo, especialista em Cirurgia Geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em Cirurgia Digestiva pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e em Medicina de Emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ABRAMED. Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas, CAMEM, no Ministério da Educação, de 2015 a 2017, coordenador dos programas de ensino de urgências e simulação clínica da Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, de 2015 a 2021, membro da Comissão Assessora de Avaliação da Formação Médica do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para a elaboração e aplicação do exame de revalidação de médicos formados no exterior, o Revalida, de 2015 a 2021, e orientador de programas de pós-graduação na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado. Dr. Gerson. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui no CRM do Paraná. Queria parabenizar aí a Cassiane. Eu conheci a Cassiane em 2022, a Débora egressa aí, que eu convidei ela para o congresso da Associação Brasileira de Educação Médica lá em Foz do Iguaçu, né? E fiquei muito bem impressionado com a formação dela. Também trabalha no SAMU, né? E então estou vendo a segunda egressa aqui do programa e fico muito contente, né, de Cascavel ter um nível tão bom aí de suas egressas, né, e estão já trabalhando também na supervisão aí na preceptoria da residência médica. E esse é um fator de sucesso muito grande, né, de um programa. Então queria parabenizar pela apresentação também. Podemos fazer pergunta agora? Deixamos rodar.
Como é que você quer fazer? Nós temos uma pergunta aqui no chat, Haroldo Moraes. Quanto tempo demora para produzir de novo o surfactante pulmonar nesses casos de água entrar nos pulmões e dissolver o surfactante? Não sei se nós temos uma resposta, Cassiana, que é... Mais ou menos 48 horas é o tempo que você leva de atendimento, assim, com o tratamento para o paciente voltar a um pulmão normal, ali o paciente que teve um afogamento até grau 4. Então, eu acredito que mais ou menos 48 horas ele refaça, que daí o alvéolo para de colabar e volta a fazer a troca gasosa adequada, o paciente deixa de necessitar do suporte de O2 e do suporte de VNI, no caso. Eu queria fazer uma pergunta também. No último mês, a gente teve uma apresentação com a doutora Mack. Nosso grupo, tá, Gerson? A gente fez um grupão aqui também. E ela apresentou sobre queimadas, e na época eu falei que no dia eu tinha feito uma regulação, que a gente trabalha junto lá na Central, né? Que eu tinha feito a regulação de uma paciente queimada. E hoje eu fiz uma regulação de uma criança com um afogamento grau 1, 2 em Toledo. E aí eu queria levantar essa questão também, que eu acabei conversando com um colega, sobre o uso de antibiótico profilático. Você poderia comentar, por gentileza? Então, a menos que a gente tenha um afogamento num líquido sujo, né, normalmente é mangue ou lodo, a gente não tem indicação de antibiótico profilático. A gente só vai fazer se a criança desenvolver leucocitose ou imagem sugestiva no raio-x ali em 24, 48 horas, ou febre, né? Aí sim você vai considerar antibiótico terapia. Profilática não tem benefício de fazer. O pessoal às vezes acaba fazendo, né? Eu acho que é o mesmo pensamento ali da pneumonia aspirativa, né? Que aspirou, vai fazer. Nem sempre vai, às vezes vai fazer a pneumonite. O que a criança ou o adulto, né, que teve contato com água no pulmão, ele desenvolve num primeiro momento pneumonite química, né? Quanto mais salgada a água, pior pode ser essa pneumonite química, né? Tem estudos que, por exemplo, paciente que se afoga no mar Morto, eles fazem distúrbio hidroeletrolítico secundário ao afogamento, mas, via de regra, infecção mesmo, ela vai levar 48, 72 horas para desenvolver, e não vai desenvolver em 100% dos pacientes, né? Então, a princípio, não tem indicação. Eu acho que na prática acaba sendo diferente, mas no livro, digamos assim, não teria indicação. Mas nesse caso, sim, pela sua experiência que é rica e ampla em relação a isso, pede e aguarda em caso de leucocitose? Pede e aguarda. Era o que a gente fazia em Noronha, né? O paciente que dava entrada ali, daí ele tinha, às vezes, imagem pulmonar. Porque o que acontece? O paciente que fez o afogamento grau 1 e 2, na maioria das vezes ele não ia. O paciente estava ali, turista, fazendo seu ilhatur, dava sua afogadinha. Ele achava que ia ficar tudo bem, ele aparecia para a gente exatamente quando dava febre, né? Então, assim, esse paciente daí, na presença de leucocitose, febre e alteração radiológica, sim. Mas o paciente que dava entrada, ali com afogamento grau 1 e 2, ele tinha alta depois das 8 horas de observação sem nenhuma profilaxia para pneumonia, só com a orientação de, no caso desses sintomas, retornar. E a maioria não retornava. Não sei se porque voltava para casa também, né? Que acontecia bastante com turista, mas não tinha tanto retorno. Obrigada. Ok. Vi que o doutor Gerson, lógico, tem alguns casos, né, doutora Cassiane? Por exemplo, até o doutor Gerson, a gente estava comentando, às vezes, Curitiba, outros lugares, o Rio Grande do Sul, que teve várias enchentes ali, às vezes complica um pouquinho, às vezes vale a pena o antibiótico nesses casos ali, que a água provavelmente bem contaminada. Isso, vezes, que são essas águas mais sujas, né? Sim, por exemplo, o paciente que se afogasse lá no meio da enchente do Rio Grande do Sul, com certeza eu consideraria iniciar o antibiótico. Mas o paciente que se afoga na piscina de casa, via de regra, essa piscina tem uma água tratada, né? Perfeito. É isso aí.
Eu gostei, eu até fiz algumas observações aqui, eu achei bem... Porque às vezes até o pessoal, quando às vezes vão fazer um laudo, às vezes, para algum paciente, alguma coisa, tá ok, para praticar esportes, natação, me chamou a atenção até, puxa, tem, né, quadro de epilepsia ou não, de repente merece ter alguma coisa com relação a uma observação ali de supervisão, alguma coisa assim, né? Por mais que tenha um tratamento, está adequado, acho que vale a pena a supervisão e vale a pena marcar isso. Às vezes, quando você faz, é jovem, é tranquilo, principalmente, vai fazer natação, acho que é uma coisa que chama atenção, por exemplo, e fez muito bem em colocar bastante até na tua palestra, aí, parabéns. Da cadeia de sobrevivência também, importantíssimo ali, né, da Sobrasa, a educação infantil, principalmente, extremamente importante isso, trabalhando com prevenção, vejo que eles têm, a Sobrasa distribui bastante cartilhas, assim, importante esse tipo de educação em escolas, principalmente com os pequenos. Eu, particularmente, meus filhos, os dois, né, falando meus filhos, penso que tem um monte, não tenho dois, mas natação é uma das primeiras coisas que eu acho que, além de esporte, é importante saber nadar, para te ajudar. Não que, inevitavelmente, não se afogue, não, mas diminui risco, né? Acho que isso aí ajuda bastante. E bem lembrado da ventilação de resgate, né? Que realmente você vai lá, pessoal, mas numa PCR já entra direto, né? Agora mudou um pouco o sistema e tal, já direto com compressão. Super bem lembrado da ventilação de resgate no afogamento, é de extrema importância, lembrando que sempre hipóxia que acaba levando todos os outros problemas. Até se é ritmo chocável ou não, hipóxia normalmente evolui para sistolia ou AESP, super bem comentado também. Parabéns. E tem duas perguntinhas aqui, até com relação ao ECMO, é uma coisa que aqui é difícil, né? Pelo menos em termos de Brasil, a gente falando do ECMO, até porque você precisa de uma estrutura grande, vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar, treinada, e custo disso tudo. A gente viu muito no Covid, mas acho que fora é uma coisa que é um pouco mais palpável. Não vou saber dizer o quão fora é isso, o quão palpável é isso. Não sei se você tem alguma ou experiência ou mais dados sobre isso. Eu tive contato com ECMO, na verdade, só durante a pandemia. A gente teve ECMO em, acho que 2 casos na UTI Covid do HU, que a gente acompanhou, mas o meu contato pessoal é esse. Quando eu estava estudando para montar a aula, eles falam, no UpToDate, que daí é para a literatura americana, né? Eles falam, inclusive, do paciente que teve afogamento num ambiente ambiente frio, então esse afogamento pode ter sido precedido por hipotermia, né, que é um paciente que você, via de regra, também pode estender a ressuscitação, porque o paciente que primeiro ficou hipotérmico e depois fez a PCR, ele tem uma chance de desfecho neurológico melhor. Então, esses pacientes, eles recomendavam, inclusive, fazer ECMO intra-PCR. Por exemplo, o meu paciente não está retornando, provavelmente que a causa seja hipotermia, provavelmente que a minha ventilação pelo dano pulmonar não está sendo capaz de fazer a troca, então eu posso fazer essa troca via ECMO durante a RCP. Lógico que uma RCP que vai ser mais estendida e também vai depender muito do ambiente. Aqui, quando a gente fez, a gente precisava que viesse um cirurgião vascular fazer a canulação do paciente. Então, assim, para a gente não é a nossa realidade. Eu acho que nenhum lugar do Brasil, para a RCP, vai ser a realidade. Talvez para um paciente que esteja se mantendo hipoxêmico num hospital de grande porte, Sírio, Einstein, eles até façam. Mas, assim, aqui no interior, pelo menos em Cascavel, não faz parte da nossa realidade, não. A gente não tem disponível. Ok, muito obrigado. Dr. Gerson? Bom, Cassiane, eu acho que você colocou muito bem a questão da prevenção, né? Tudo tem que ser feito para prevenção, para identificação rápida. Profissionalmente, no SAMU, tive a chance, né, de ter afogamento em balde, em piscina. São situações complicadíssimas, né, com desfechos fatais aí, e essa é uma questão que a gente precisa abordar mesmo. O Leandro falou muito bem da educação dos filhos, da educação popular em relação ao suporte básico de vida.
E também tive experiências pessoais de vivenciar situações de ser banhista e estar acontecendo um afogamento e ter que entrar isso em piscina e também no mar uma vez, tá? Que são situações difíceis, a gente tem que tomar cuidado até em mensurar bem a nossa capacidade de fazer isso, porque não é fácil, né? É uma situação difícil de abordar, você tem que ter alguma experiência para isso, algum conhecimento de resgate, né? E outra coisa importante é que você lembrou bem da prevalência da epidemiologia nacional em relação, né, às nossas áreas rurais, e hoje nós temos muito turismo rural, nós temos trilhas, a medicina de área remota, aí nós temos aquela menina lá no vulcão que caiu lá, e, né, 600 metros abaixo do local onde ela estava. Então, veja, a nossa fiscalização para isso é muito complicada, né? Em barcos, em eventos de turismo, de aventura. Então, isso acaba a gente fazer um alerta muito grande para a gente mesmo, quando for participar, e para as pessoas, porque isso não tem regulamentação nenhuma tão bem feita, né? Embora a gente tenha aqui no Brasil grupos excelentes de salvamento aquático, com experiência enorme, com publicações internacionais, né? Está bem definido o quadro, como você explicou aí didaticamente, todas as fases, mas eu vejo que a prevenção ainda, embora com tanta ocorrência como você colocou aí, né? Ainda é muito falha. Como é que você vê essa situação? Eu acho que, assim, a gente, enquanto população, a gente ainda deixa muita coisa para a estrutura de saúde, né? Por exemplo, a gente não ensina para as nossas crianças a fazer uma RCP, como é ensinado fora daqui. Então, assim, desde o paciente que você atende o telefone, vítima inconsciente, que você vai pedir, eu faço regulação no SAMU também, para o pessoal checar pulso. Eu não vou encostar na pessoa. Então, a gente não tem essa cultura de fazer, né? E isso é muito ruim. A gente deixa tudo isso para quando o SAMU chegar, né? A impressão que eu tenho como reguladora. Só que quando o SAMU chegar, dependendo da distância do tempo de deslocamento de onde está a minha ambulância, é muito tarde para que esse paciente tenha 100% de recuperação. Então, é muito importante que a gente comece a ensinar. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai levar décadas, mas que a gente comece a ensinar desde... poxa, eu não vou entrar na água para me afogar, por exemplo, junto. Mas eu vou jogar um galho, eu vou jogar uma corda. Eu não vou ir para um rio sem ter uma corda e uma boia, para se eu precisar auxiliar alguém. Se eu encontrar uma pessoa inconsciente na rua, a minha primeira coisa não vai ser chamar o SAMU, vai ser verificar se essa pessoa, né, igual ao algoritmo do BLS mesmo, verificar se essa pessoa está respirando, se ela me responde, se ela tem pulso. Senão eu vou fazer os primeiros 2 ciclos e daí eu vou pedir ajuda se eu estiver sozinha. A gente não tem essa cultura enquanto população, e isso custa muito em desfecho neurológico para o paciente mesmo, né? E a gente mesmo, como regulador, tem dificuldade de que as pessoas sigam as orientações para você pode iniciar um suporte básico de vida enquanto você desloca uma viatura avançada. Que é muito triste, né? Porque, às vezes, o que acontece? Eu regulo o paciente à noite e eu vou para H1 no dia seguinte e eu vejo ele com uma lesão hipóxico-isquêmica que talvez fosse menor ou talvez não tivesse acontecido se a pessoa tivesse tido a capacidade de iniciar o suporte básico de vida adequadamente na hora que ela encontrou aquele paciente. Muito bom. Temos mais 3 participações aqui, rapidinho. Doutora, qual seria exemplo de alterações radiológicas em que se recomendaria o uso de antibiótico profilático? A gente não fala em profilático, a gente fala em terapêutico, né? O profilático eu vou usar no caso de que eu tenho plena ciência de que aquele paciente se afogou numa água muito suja. Por exemplo, ele se afogou numa poça, ou ele se afogou mangue, que é mais sujo, né? Lama, esse tipo de coisa. Eu vou começar antibiótico profilático, mas as alterações radiológicas que vão indicar o início de
início de antibiótico terapia no paciente que eu estou atendendo ali, que ficou hospitalizado, é o surgimento ali de uma condensação. Outras coisas, no paciente entubado, esse paciente ele está fazendo piora da secreção traqueal dele, né? Que é o que a gente faz com todos os pacientes em ventilação mecânica, ele não muda, né? Ele está fazendo piora da secreção traqueal. Esse paciente tem febre, ele tem leucocitose, aí sim eu vou pensar em iniciar um antibiótico que daí já é guiado, porque eu já suspeito, né? Já tenho uma suspeita forte de um sítio de infecção. Alterações radiológicas? É a condensação mesmo, é a imagem radiológica da pneumonia. Perfeito. Eliezer Silva Gouveia. Doutor, em caso de afogamento grave com comprometimento respiratório, como podemos balancear a escolha entre ventilação protetora dos pulmões e os desafios de manter uma adequada oxigenação, especialmente em pacientes com hipoxemia refratária? Vai ser muito parecido com o manejo do paciente quando a gente faz o manejo de um paciente com SARA grave, né? Eu sempre vou tentar manter aqueles parâmetros de proteção, 6 ml por quilo, drive pressure ali adequada, pressão de platô no máximo 30, drive de 15, que é o que eu faço de manejo normal. Os pacientes que eu vou extrapolar isso são os que eu realmente não estou sendo capaz de ventilar. Lembrando que nos pacientes que a gente faz manejo de SARA, às vezes a gente faz uma coisa chamada hipercapnia permissiva, né? Que é deixar o PCO2 um pouquinho mais alto para tentar ventilar ele melhor. Só que no paciente vítima de afogamento, principalmente que tiver evolução ali, desfecho neurológico desfavorável, a hipercapnia ela pode piorar esse desfecho neurológico. Então, eu vou ser ainda mais protetor, né? É lógico. Poxa, eu estou tentando manter a minha drive ali em 15, mas o meu paciente está saturando 80, a gente vai acabar estourando ali drive para manter, para tentar melhorar a oxigenação, porque é um contexto de risco de morte iminente de uma nova PCR por hipóxia. Nesses casos, a gente teria benefício se a gente tivesse ECMO disponível para fazer a troca. Mas nesses casos assim, que eu não consigo mesmo manter a saturação num mínimo ali de 85, com a estratégia protetora que eu acredito que a gente extrapole aí para uma estratégia não tão protetora assim, né? Mas a maioria dos casos, a gente tem que entender que o afogamento ele funciona como um edema agudo de pulmão. Então, é muito raro que esse paciente ele tenha um desfecho não tão favorável, né? Isso vai estar mais relacionado a um tempo de imersão muito longo, a uma lesão pulmonar muito grave, a ele ter ficado emergido daí mais em água salgada, que causa dano pulmonar maior, né? Então, assim, para a maioria dos casos, a gente vai conseguir ventilar bem ok, com estratégia de pressão, estratégia protetora, igual a gente faz nos pacientes com edema agudo de pulmão. Perfeito. E a última aqui, Johan dos Santos, eu acho que talvez tenha ficado uma dúvida, se você puder fazer um resuminho sobre a compressão e a ventilação, o uso do pocket mask, o ambu e o boca a boca. Tá, assim, estou na piscina da minha casa e o meu filho se afogou. Eu vou fazer 2 ventilações de resgate boca a boca no meu filho. Estou na praia. Aí, assim, quem leva uma pocket mask para a praia, né? Às vezes você vai conseguir ali com um bombeiro. Sempre que eu puder, que eu me sentir confortável, eu vou fornecer essas 2 ventilações, porque elas mudam muito o desfecho, né? E, na evidência de parada respiratória, eu vou fazer as compressões. O meu paciente que está inconsciente, não responsivo, sem pulso, eu vou iniciar a compressão. Alternar 15 compressões com 2 ventilações. Preferencialmente ali num ambiente de praia, eu vou ter algum suporte ali, né, na maioria das vezes, de bombeiro, que tem um material adequado para fazer aí as ventilações. E quando eu estiver em casa, via de regra, a gente se sente mais confortável em fazer ventilação de resgate num familiar,
né? Que é a maior parte dos casos de afogamento, né? Então, eu vou fazer nesse ritmo, para crianças, 15 compressões e 2 ventilações, para adultos, 30 compressões para 2 ventilações, né? Como a maioria dos afogamentos acontece em ambiente familiar, é respiração boca a boca. Se eu tiver num ambiente de praia, eu posso fazer isso com pocket mask, ou se eu tiver um ambu, com a própria ventilação bolsa, válvula, máscara nesse mesmo ritmo. Só é importante a gente lembrar que para o paciente afogado, essas ventilações de resgate, elas fazem muita diferença, né? Por quê? A gente tem 2 tipos de parada, via de regra, no paciente afogado. A parada que é só respiratória, que às vezes eu abrindo a via aérea do meu paciente, fornecendo as ventilações de resgate, eu consigo que ele volte a respirar por conta própria, né? E a parada cardiorrespiratória, que é a que vai precisar de massagem cardíaca, de reanimação, né? Então, eu não sei se ficou claro. Se é mais ou menos essa a dúvida? Acho que sim. Leandro, Perfeito. encerra mais algum comentário? Aqui, tranquilo. Olha, tá, doutora Cassiane Endes, muito obrigado. Excelente mesmo a palestra. Com certeza será convidada mais vezes aí com a gente, tá? Até queria deixar aqui o doutor Anderson Grimminger Ramos, ele era para estar aqui presente com a gente, por problemas de saúde não pôde estar presente à mesa aí também, só para constar. Então, Catiúcia... Perfeito. Eu também queria agradecer a gentileza das colegas que a gente, de certa forma, trabalha meio juntos, conhece, sei da qualidade do conhecimento delas, e da disponibilidade de virem aqui compartilhar o conhecimento. Eu acho que também faz parte um pouco da nossa função. A gente aprende aqui, né? Todas viemos da UniOeste, a gente aprende a nossa responsabilidade de compartilhar aquilo que a gente aprende. E eu queria agradecer a Cassiane, assim como os outros que já vieram. Muito obrigada pela palestra. Não decepcionou, como sempre, de muita qualidade, tá bom? Ok. Muito obrigado, então, a todos. Uma boa noite a todos os médicos e acadêmicos de medicina aí que estão na web também. Agradeço a mesa aqui, doutor Gerson, doutor Jacques, doutora Catiúcia, especialmente a doutora Cassiane Endes. Muito obrigado.